Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Leca Raine e aqui a gente fala sobre a mente, sobre as questões relativas à nossa mente. Neste vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela dificuldade que a gente tem de memorizar o que o nosso chefe fala pra gente. É isso aí. Muitas vezes o chefe fala, e olha que o chefe é uma pessoa importante, a gente deveria ter prestado atenção, a gente deveria ter conseguido realmente entender todo o comando que ele nos deu, mas isso nem sempre acontece. Por quê? Porque nós estamos cheios de informações que nos cercam o tempo todo. E o que esse excesso de informações está fazendo? Está nos levando a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É como se a nossa memória RAM fosse igual um computador. A gente quer que a nossa memória RAM funcione igual a memória do computador. E o que é a memória RAM? É aquela memória de curta duração. É uma memória de algo que a gente vai precisar daquela informação dali a pouco tempo. Aí a gente vai executar a tarefa e vai esquecer. Não é como aquela memória permanente, onde a gente guarda as lembranças de infância, o rosto da nossa mãe, o rosto dos nossos amigos de infância, enfim, tudo aquilo, incluindo os fatos que foram importantes para a gente naquele determinado momento da nossa vida e que a gente guardou. Isso faz parte da nossa memória permanente, que a gente pode acessar a qualquer momento, desde que a gente tenha a intenção para isso, ou que a gente tenha uma lembrança qualquer que nos chegue, e aí a gente vai ligando os fatos e a gente se lembra daquilo que aconteceu, muitas vezes lá atrás, no começo da nossa infância. Com a memória RAM é diferente, é algo que eu preciso guardar durante pouco tempo, mas eu preciso ter aquela informação muito bem clara, concisa e definida, porque senão eu não vou fazer aquilo que tem que ser feito. E no caso do chefe, então? O chefe dá uma ordem, eu simplesmente, na hora que ele está falando, eu fico pensando, olhando para ele, tá aqui o rosto dele, eu fico ali, meio que não prestando atenção. Eu estou olhando para ele, mas eu estou pensando se a máquina de lavar em casa foi desligada. Eu estou pensando se o uniforme das crianças está limpo para o dia seguinte. Eu estou pensando se eu lembrei de pagar a fatura do cartão. E aí o chefe está falando e eu não estou ali, de fato, naquele momento. É importante, é muito importante que nesse momento da nossa vida, quando todas essas informações nos chegam ao mesmo tempo, a gente precisa focar em uma única coisa. O nosso cérebro só consegue guardar se a gente focar em um tema, um assunto por vez. Então, não só o chefe falando, mas um amigo conversando com a gente presta atenção no que o amigo está falando, ou se o filho vem contando uma história que aconteceu na sala de aula dele, a gente tem que parar e prestar atenção no nosso filho. Bem assim no chefe, ainda mais no chefe, ele está falando e a gente tem que focar. Tem que olhar para ele e ouvir de verdade o que ele está falando. Às vezes a gente pode anotar, mas às vezes não, às vezes é chato, o chefe está falando uma coisa e você ali, não, peraí, eu vou anotar, não, aí também você paga atestado de alguém que não consegue prestar atenção no que ele está falando. Então o que é que você faz? Você procura esvaziar a sua mente de todo e qualquer pensamento que possa surgir
naquele momento. Agora, se você falar comigo, Leca, eu não guardei, acontece que eu não guardei, tem parte da informação que o chefe falou e eu não guardei. Como é que você consegue evitar isso? Da próxima vez que você for ouvir uma ordem do seu chefe, olhe nos olhos dele e também ao redor, de como ele está sentado, de como ele está vestido. As mulheres são melhores nisso, sem querer desmerecer os homens, mas as mulheres, elas prestam mais atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. Que camisa ele estava vestindo, de que forma ele falou aquilo. E por que isso? Por que prestar atenção nesses detalhes? Porque se você esquecer de algo que ele disse naquele momento, lá na frente, quando você se sentar lá à sua mesa, você vai lembrar, ele estava sentado assim, assim. Nesse momento ele falou assim, assim. Ou se passarem-se alguns dias, e aí você vai falar, que dia foi mesmo que ele me falou isso? Aí você vai lembrar, lembro, ele estava com a camisa assim, assim, ele estava com a gravata assim, assim. Gente, tudo isso é importante, esses detalhes do ambiente são importantes para fazer com que a nossa memória seja acessada e a gente consiga trazer o máximo de informações possíveis daquele dia. E se de toda forma você não se lembrar, não se conseguir se lembrar do essencial, aí a melhor coisa a fazer é puxar o assunto com ele novamente, de forma com que ele fale. Você não precisa chegar e dizer, eu esqueci tudo que você falou. Dependendo da intimidade que vocês têm, até isso é possível, mas se não for possível você falar que esqueceu, você cite alguma frase daquele dia, daquele momento, porque aí muitas informações vão surgir, ele vai trazer novas informações e você vai conseguir o que você precisa, o embasamento que você precisa para cumprir aquela determinada ordem. De qualquer jeito, não se sinta diminuído, isso está acontecendo com todo mundo, todos nós estamos acessando várias memórias ao mesmo tempo, vários temas, vários assuntos, e isso está nos prejudicando. Então, o que a gente precisa fazer é isso, é conseguir focar em uma coisa só a cada momento. Então é isso, um beijo. Eu espero ter sido útil. Fique com Deus, uma ótima semana. Até a próxima.